Pessoal, bom dia. Estamos aqui para dar continuidade a este trabalho de luz que o Lex vem desenvolvendo, qual seja a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo e seus encontros diários nesse horário matinal das 9 da manhã, buscando aí a exposição de temas sequenciados do Evangelho segundo o Espiritismo, mas para tanto, para toda atividade espiritual, para toda atividade na casa espírita, podemos aí iniciar com a prece, buscando o apoio, o auxílio da espiritualidade em nosso momento de comunhão com o Divino. Senhor Jesus, Divino Amado Mestre, aqui nos encontramos neste exato momento, nesta comunhão que a tecnologia, pela inteligência humana, nos favorece. Neste momento em que o planeta Terra encontra-se um dos seus mais belos aprendizados de elevação moral. E para isso, Jesus, aqui estamos para fomentarmos a necessidade do estudo, da instrução, em busca de uma fé raciocinada, para que nós possamos sempre se sobrepor à dificuldade e ao problema que nos visita ou que bate à nossa porta. Diante disso, Pai amado, inteligência suprema de todas as coisas, te pedimos o auxílio, a companhia fraternal da boa espiritualidade, não somente para a exposição, mas sobretudo para a visitação em nossos lares, nos abençoando pelos passes, pela fluidificação de águas e principalmente pela regeneração dos nossos próprios pensamentos. Que assim seja. Meus amigos, a gente nos foi confiado essa atividade do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa exposição do capítulo 3, item 8 e 9, né, deste livro muito caro para a doutrina espírita, que é aí o livro... Espera só um minutinho, pessoal. Marcos, não desliga agora não, estou fazendo aqui uma live. Desculpa, pessoal. É um momento um livro muito caro para os ensinamentos morais do Cristo. Nós percebemos, a gente muitas das vezes só olha o Evangelho segundo o Espiritismo no título do livro, mas se nós olharmos o subtítulo desse livro, ele fala que é contendo explicações das máximas morais do Cristo. Então esse é um livro que Allan Kardec, depois de todo o recolhimento de dados, ele se recolheu por 60 dias no litoral francês, ali pela região do Canal da Mancha, e foi avaliar, analisar como deveria estruturar toda aquela obra que estava por vir. E em abril de 1964, Allan Kardec, de forma pedagógica e didática, como um grande intelectual da época, estruturou essa obra que, ao meu ver, se não o maior, é um dos maiores compêndios morais da humanidade. Então, hoje nós vamos estudar aqui sobre Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, capítulo 3, item 8 e 9, que é o primeiro
item da instrução dos espíritos, nesse capítulo 3, vou falar em instrução dos espíritos. O Kardec, durante a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ele juntou aí 100 mensagens de instrução dos espíritos durante toda a obra. São 28 capítulos. Né? Com certeza o Lex, nessa importante vitrine, não para o expositor, como eu sempre falo, mas para a divulgação do Espiritismo, vai expor ao longo desses dias todos esses capítulos e todos esses itens. E nós convidamos vocês para dialogarmos sequencialmente, didaticamente, esse compêndio moral da humanidade, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, inicia-se o item, ele fala: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, como nada nesse mundo é absoluto. Agostinho de Hipona, universalmente conhecido como Santo Agostinho, ele fala: tudo é relativo. Então nós podemos, a partir daí, então, dizer que também a ideia de inferioridade e de superioridade nos mundos, nas diversas categorias de mundos habitados, é relativo. Depende do ponto em que a gente se encontra. Tá? Um mundo é superior ou inferior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala. Por isso a qualificação de mundos é sempre relativa. Se eu estou abaixo, eu vou buscar um mundo superior. Se eu estou em um mundo superior, eu preciso estudar a relação com os mundos inferiores. O que ele quer dizer com isso? Que a gente, de certa forma, se desapegue dessa nomenclatura de inferioridade e de superioridade para utilizarmos os nossos complexos de inferioridade, por exemplo. Muitos de nós nos apegamos a essas nomenclaturas ao invés de ter um embasamento teórico, um embasamento didático, de estudo, nós nos apegamos a isso para que nós possamos criar um nosso mundo e ficarmos ali dentro daquela cápsula. Então, aqui durante toda essa explanação de hoje, a gente vai perceber que o Kardec traz as características de mundos inferiores e as características de mundos superiores. Mas isso não quer dizer que os superiores são imensamente superiores em relação aos inferiores e vice-versa. Os inferiores são imensamente inferiores aos superiores. Então, são nomenclaturas providas para que nós possamos aí ter uma noção e ter essa informação de que existe, além dessa vida, além do planeta Terra, outros mundos. Ora, mundos mais, entre aspas, atrasados que o planeta Terra, por uma necessidade, e ora, mundos mais evoluídos do que o planeta Terra. Porque nós temos, materialista que somos, a tendência de acharmos de que nós estamos ilhados em uma única existência, em um único planeta. E aí a codificação kardeciana, não somente esse tema, esse trecho do Evangelho, mas durante toda a codificação de Allan Kardec, ele vai dialogar mais sobre esses quesitos. E uma prova disso a gente pode também comprovar no que eu denomino de literatura complementar, que são as inúmeras obras aí de Chico Xavier nos seus trabalhos, né, de exposição. Então, a Terra hoje, certamente ele não é nem um mundo inferior e nem um mundo superior. Ele fala no próximo parágrafo que é importante a gente comparar a Terra, a gente observe a Terra. Então, já que nós estamos nela, para que a gente possa olhar tanto no para-brisa como no retrovisor. E a gente consegue vislumbrar mundos mais inferiores que a Terra, como um dia ela foi, e mundos superiores, ao olharmos no para-brisa, mundos superiores, se vermos que nós estamos aí nesse caminho do progresso. Todos nós, o planeta Terra, inclusive, a criação é regida pela lei de progresso. Então nós temos que, de certa forma, termos consciência de que, ora,
é chegado o momento, ou são chegados os tempos, porque tudo tem seu tempo, de avançarmos. Nós não temos como ficarmos estagnados por mais que queiramos. A gente tem todo o livre-arbítrio de ficarmos estagnados, parados, estacionados. Mas o mundo, a criação, né, é regida aí por essa lei de progresso. Então é muito importante esse assunto, porque ele não vai dizer assim, ele não vai falar das virtudes, mas ele vai falar de um assunto adjacente que vai fazer com que nós avancemos nessa percepção de que temos que buscar essa noção de outras existências, de pluralidade dos mundos, para que eu possa ter aí a convicção de que é necessário eu melhorar para avançar com a evolução do planeta. Muitos de nós nos apegamos em sermos anjos. E aí, usando a expressão de José Carlos de Luca, um juiz federal, que ele é até autor do livro Médico Jesus, inspiração do Bezerra de Menezes, ele fala, ele nos sugere, antes de querermos sermos anjos, antes de querermos a todo momento, a todo custo, habitarmos mundos superiores, nós temos que é necessário nos preocuparmos em sermos humanos. Como é que eu quero ser anjo se eu ainda não sou, se eu ainda não me preocupo, se eu ainda não me proponho a ser humano? Então eu preciso trabalhar em mim a humanidade, a urbanidade, a civilidade, para que eu possa desenvolver a mim, o meu mundo interior e o meu mundo exterior. Então nós precisamos, é uma necessidade, nós precisamos trabalhar isso para que, quem sabe, não deixemos a Terra, na acepção mais orgulhosa que nós temos, não deixemos a Terra para trás, porque muitos de nós queremos sair da Terra porque a Terra é um planeta de caos. Mas é muito mais prazeroso, é muito mais edificante se avançarmos e avançarmos junto com o planeta Terra. Porque cada um de nós tem essa missão, tem esse gene, né, incutido em nossas missões, de tornarmos um planeta que ora habitamos melhor. Então, dá para unir o útil ao agradável. Eu tenho como deixar o meu planeta, tornar o meu mundo sereno, meu mundo íntimo, e por conseguinte, tornar o meu mundo exterior mais avançado. E essa é a grande proposta para os atuais habitantes da Terra, para a nossa contemporaneidade, para um dia nós chegarmos na condição de mundos superiores. E o mundo superior não é só um planeta superior, é o nosso mundo também interno, de sabedoria, de inteligência, de moral elevada, superior. Porque é incongruente. Como é que eu não sou ainda um ser humano? Como é que eu ainda não me proponho a ser um ser humano e já quero ser anjo, habitando mundos mais angélicos? Então eu preciso a todo momento e a todo instante procurar isso em mim para que eu possa modificar na medida do meu potencial, na medida da minha capacidade, essa melhora no externo. Então, a Terra hoje, como sendo um planeta intermediário, nós temos total condições para isso. Logo depois, o Kardec vai fazer aí uma relação, o que se encontra nos mundos inferiores. E aí nos mundos inferiores, os homens têm um perfil mais selvagem, né? Com noções bárbaras, e o seu estado primitivo. Nos mais atrasados, os seres que habitam são ainda mais rudimentares. Então, nos mundos inferiores, a barbárie, a necessidade de nutrição, de alimento que o homem se propõe, o limita em situações de instintos, né? Instintos sem sentimentos de delicadeza ou de benevolência, nem pela noção de justo, nem pela noção de injusto. O instinto, eles agem pelo impulso, pela muito mais próximo, embora tenham uma predisposição para uma inteligência humana, e isso é avançada, eles têm aí uma
proximidade com a inteligência instintiva do animal, né? Só a força bruta faz a lei. Sem indústrias e nem invenções levam a vida na conquista de alimento. Então, o pessoal no mundo inferior, eles buscam mais o alimento, né? Buscam mais essa a necessidade de se satisfazer. A necessidade deles é se satisfazer. E não tem preço e não existe pesos e contrapesos para isso. Então, nesses mundos inferiores, isso é o que mais se agiganta. Mas é importante que se diga que Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas, da inteligência, a vaga intuição de um ser supremo mais ou menos desenvolvida. Então, ainda que numa situação instintiva, uma inteligência instintiva, existe aí uma noção de que existe um ser supremo, né? De que existe sim essa religiosidade, ainda que não bem estruturada. E à medida que o tempo vai passando, essas criaturas que agem por instinto, elas vão evoluindo, elas vão avançando, muito bem organizado e muito bem estruturado por Deus. Então esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem, ou seja, não são seres inertes. E aí, utilizando de novo Santo Agostinho, eu lembro que Santo Agostinho disse que uma criatura inerte é como um livro de uma página só. Então, esses habitantes dos mundos inferiores não são criaturas inertes, eles são crianças que vão, ao tempo que é permitido, avançando. Assim como um dia nós fomos, né? Em toda essa nossa trajetória da pré-história, que é a ciência da história, a ciência da história nos ensina aí durante os nossos cursos de educação básica. Existe aí a questão da pré-história, e aí a gente veio avançando de lá para cá, descobrimos o fogo, depois descobrimos o trabalho coletivo, o alimento e a série de coisas, e hoje nós estamos aqui trabalhando, já discutindo uma tecnologia 5G. Então, ao seu tempo, existe aí essa evolução. Mas o problema é que nós só queremos analisar o atual momento. E aí nos retrocedemos assim, na medida que a gente olha somente, não analisa, não faz um contratempo do passado com o presente para vislumbrarmos o futuro. E a dor se agiganta nesses casos. Então nós precisamos a todo instante vislumbrarmos o que nós fomos e olha onde nós já estamos. Veja que, falando de assuntos de guerra, por exemplo, anteriormente a gente não dialogava, a gente eclodia logo em grandes guerras, em desencarnes coletivos avançados. Hoje a gente já dialoga e quase não tem guerra propriamente dita, né? Então estamos passando por novos momentos. O mundo, como muita gente prega por aí, ele não vai acabar. Isso a gente percebe nesse estudo do Evangelho, que existe uma progressão. A gente precisa acompanhar essa lei de progresso. Então, e aí no item 9, ele vai traçar aí o que tem nos mundos superiores. Esse mundo superior é extraordinário, é algo que a gente sonha. Vejamos nós, as condições de vida moral e material bem diferentes das da Terra. Só isso já deixa a gente contente, né? Mas só que para chegarmos lá, nós precisamos rubricar, assinar as páginas do atual momento. A forma do corpo é sempre, por toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Não é que lá não exista dor. Lá existe a dor, mas a dor ela tem uma outra tonalidade. Ela quase nunca gera sofrimento. A dor ela vem para uma situação, mas de uma forma mais... Quem recepciona a dor, existe uma nova forma de lidar com esse sentimento.
O corpo nada tem de materialidade terrestre, consequentemente não está sujeito a necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações que engendram a predominância da matéria. Fábio, então quer dizer que lá não tem doença? Lá não tem doença, porque não existe essa necessidade desse burilamento, dessa expiação, entende? Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseira dos órgãos desse mundo sufoca. Então, os sentidos são mais aflorados, as intuições floram muito mais. A prece é muito mais bem canalizada, mas porque existe uma série de fatores físico-orgânicos que convencionam a isso, que deixam, que promovem essa melhor fluidez. A leveza dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Logicamente, se eu não estou numa situação dessa daqui de a carne mais pesada, que trava mais a minha locomoção, a locomoção lá é muito mais leve, muito mais rápida. Por isso que nós temos, às vezes, uma obsessão de querermos ir a todo momento, a todo custo, adentrarmos aí os mundos superiores. Mas isso já denuncia a nossa incapacidade de lá habitarmos. Esse querer, essa obsessão, porque tudo tem seu tempo, precisamos respeitar a nossa evolução. Do jeito que um dia nós almejávamos, quando estávamos lá vivendo as barbáries, por exemplo, dos impérios da Idade Antiga, quisemos um dia chegar aqui e ficarmos transmitindo uma conversação por uma tecnologia dessa, e aqui estamos, chegaremos também, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa busca, com a nossa necessidade de reforma íntima, chegaremos a esses mundos superiores. Então, nos mundos superiores, por exemplo, não se arrasta sobre o solo, lá se volita, se desliza sobre a superfície plana. Os homens conservam à vontade os traços das migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como o conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados. Então, a estrutura existe uma radiação de luz. A inteligência e vida irradia o clarão chamado auréola dos santos. A longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada de horrores da decomposição. Não tem uma decomposição orgânica do nosso corpo lá quando ocorre o desencarne. Né? Justamente porque existe assim, uma estruturação, mas não existe a fisiologia do corpo humano que nós temos necessidade nesse momento de termos no planeta que habitamos. As relações de povo a povo são sempre amigáveis. Como é legal, né? Ter uma relação amigável. Então, embora isso sejam traços dos mundos superiores, nós podemos caracterizar, trazer esses caracteres aqui para o nosso mundo, ainda que ele não seja um mundo superior. E isso faz com que, eu tenho quase certeza que é um dos principais objetivos do Evangelho nesse tema, é fazer com que a gente vislumbre não somente o atual momento. Nós que estamos passando por esse momento pandêmico, precisamos raciocinar como uma necessidade que temos para que possamos avançar. É anunciado que estamos num momento de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E isso praticamente todas as palestras espíritas, exposições, lives estão falando. Mas nesse momento de transição é um momento importantíssimo, porque nós pedimos para sermos contemporâneos, por exemplo, desse momento delicado de transição, para que nós possamos aí avançarmos junto com o planeta Terra, que está assim avançando. Vejamos como nós tratávamos as leis, a natureza, a fauna, a flora anteriormente, e como agora existem normas regendo isso, embora que às vezes muito afrontadas. Então, existe a necessidade de refletirmos, de trazermos esse embasamento de que os mundos inferiores ficaram para trás e precisam ser respeitados, porque se a gente olhar para
Se a gente olhar no retrovisor o que nós já fomos e o que somos hoje, existe sim avanço. A gente precisa ser honesto em falar disso. E precisamos também olharmos para frente com a necessidade que temos de não nos acomodarmos, de sempre buscarmos a superioridade não em relação ao inferior, mas buscarmos a superioridade em relação a mim mesmo. Eu preciso melhorar, eu preciso ser melhor, porque existe uma lei de progresso regendo a humanidade, regendo o planeta Terra e regendo todas as criações de Deus. Isso me deixa confortável em pensar que eu, como criação divina que sou, eu também sou regido por essa lei de progresso. Logo, eu tenho sim aptidão. Eu posso até ter dificuldade, mas eu tenho aptidão para avançar. Eu sou convidado a avançar. Se eu vou avançar ou não, se eu quero fazer isso, aí é outra história, porque nós estamos falando de um patrimônio que ninguém viola da gente, chamado livre-arbítrio. Então, que os mundos inferiores e superiores, tal como disse a mensagem inicial, o primeiro parágrafo é relativo, não existe nada absoluto, tal como disse Santo Agostinho, tudo é relativo. Precisamos centrar a nossa percepção. Precisamos aí alongarmos a nossa visão e buscar a todo instante, a todo momento, a ferramenta do estudo para que nós possamos esboçarmos e, quem sabe, na medida da nossa empregabilidade, termos a tão sonhada fé raciocinada, que se distancia, como vai dizer o Evangelho, mais nas próximas exposições, nos próximos capítulos aqui estudado nesse Instagram do Lex, que se distancia daquelas fé irracionais, daquelas fés que são mesquinhas. Então a razão é perfeitamente aliado aos teores da religião, da fé, da filosofia. E o Espiritismo, como essa tríade, filosofia, ciência e religião, vai nos ajudar bastante para que nós possamos avançarmos na medida do nosso potencial. Então, meus amados amigos, ao tempo em que eu deixo os nossos abraços filiais e cordiais a todos os companheiros que tiveram a paciência de conosco aqui estarmos neste encontro matinal, eu agradeço imensamente pela oportunidade da equipe que coordena este trabalho, deste Centro Espírita que faz essa atividade com muita lucidez, e agradecemos sobretudo a Deus e a Jesus que nos oportuniza uma vida com saúde, uma vida, embora nós ainda encolerizados pelo orgulho e pelo egoísmo, nos oportuniza saúde da mente, né, nesses momentos tão difíceis que estamos passando, mas sobretudo necessários. E quando um desafio bate à porta de alguém, não esqueçamos que nós temos a capacidade de dialogarmos com ele, de evangelizarmos a dor, para que ela não torne-se um sofrimento que se esvairá pelo tempo, mas que, sobretudo, a dor evangelizada se torne amor, se torne aí um triunfo na nossa conquista e na nossa bagagem espiritual. Então, meus amados irmãos e companheiros de caminhada evolutiva, contemporâneos de um momento especial que vivemos, que possamos ver sob um ângulo diferente todo este cenário em que estamos sendo testados, e que possamos assim sermos, ainda que como uma gota no oceano, como disse Madre Teresa, sermos partículas importantes nessa conjectura, porque podemos até não ser enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, profissionais da área de saúde, podemos até não ser o governador, o presidente, o prefeito, mas somos criação divina, que com inteligência,
com discernimento para fazermos uma prece. Que a caridade moral possa rechear possa preencher os nossos vazios, que a prece seja o combustível e a ferramenta. E por falar em prece, vamos só fazer a nossa prece final, deixando assim o agradecimento e o sentimento de gratidão imensurável. Senhor Jesus, divino amado Mestre, aqui nos encontramos por encerrar materialmente essa atividade, agradecendo o auxílio paternal de sempre, o concurso dos bons espíritos, com as nossas reflexões e substancialmente com os nossos pensamentos de quem fala e de quem escuta, para que nós possamos ter um dia de muito amor, muita luz, com que o teu sentimento de misericórdia se prevaleça ante qualquer dor que bata à nossa porta. Vem, Senhor meu Deus e Senhor nosso Pai, e emana assim a boa espiritualidade aos hospitais, às praças públicas, aos presídios, aos lares que nesse momento estão em dor e em sofrimento. Ilumina também aqueles que estão desencarnando nesse momento tão diferente. Vem, Senhor Jesus amado, ilumina os nossos corações e as nossas mentes para que possamos enxergar que Tu és o nosso farol no horizonte. Que assim seja e sempre será. Então, meus amigos, muito obrigado ao Lex, a todos que acompanharam o nosso cordial abraço. E amanhã, às 9 horas, essa atividade é dada continuidade. Tá? Que nós possamos em tudo ver o bem e que possamos aí afastar os pensamentos negativos, evangelizá-los, para que tudo se torne amor, para que tudo se torne aprendizado. Um grande abraço e sintam-se assim, filhos de um mesmo pai, na mesma morada, no mesmo lar, que é o planeta Terra. Ainda que não superior, mas também já não é inferior. Nós temos nós somos o combustível para torná-lo um mundo superior. Um grande abraço e até breve.